share universal education programs so we can all develop our compassion and our Que wisdom. todos nós possamos desenvolver a nossa compaixão e sabedoria. Então, eu tenho a grande honra de apresentar a vocês a Venerável Rubina Coaching. Ela é minha professora por muitos anos. E eu ouvi a Venerável Rubina contar uma história de quando ela era uma pequena garotinha ainda, que ela dizia a todos que ela ia ser um padre. Ela nasceu numa família católica. E quando as pessoas disseram que ela não podia ser um padre porque ela era uma menina, então ela disse que com certeza ela se tornaria uma freira ou uma monja. E agora ela é uma monja há mais de 40 anos e trabalhando incansavelmente pelo trabalho dos Lama Zopa e Lama Yeshe Rinpoche. E um pouco mais de 30 anos, eu coordenava um grupo de meditação em Estocolmo e a Venerável Rubina, ela estava fazendo um tour pela Europa e nós a convidamos e ela concordou em vir. E mesmo nós não sendo um grupo grande na Suécia, e é graças a essa vinda que esse grupo foi crescendo cada vez mais e até eventualmente se tornar um centro de meditação. E esse ano ela novamente irá retornar para nos ensinar. Então, a Venerável Rubina, ao longo dos anos, ela tem me dado coragem para fazer as coisas. Ela me deu tantos insights, tantas formas de como eu posso crescer e me desenvolver. E ela também tem me dado muitos pés na bunda de forma compassiva. E ela também compassivamente mostra os meus próprios defeitos. E de uma forma muito habilidosa. Esse é realmente o presente mais precioso que alguém pode receber. E eu mencionei que eu venho de Estocolmo, Suécia, mas na verdade eu acabei de mudar com a minha família para Melbourne, na Austrália, que também é onde a Venerável Rubina nasceu. E eu definitivamente sinto que há uma conexão aqui. Bem, agora é bastante do meu blá blá blá. Muito obrigada, Martin. E antes de nós começarmos, a Venerável Rubina falará por mais ou menos 45 minutos, então nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem também escrever as perguntas no chat durante a apresentação. E eu irei ajudar a moderar essas questões que vão ser escolhidas pela Venerável Rubina. Então, agora, eu entrego a você. Muito obrigada, Martin. Muito obrigada, Vitória. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos que estão aqui. Eu estou muito feliz de ver a todos. Eu espero que vocês possam me ouvir bem. Então, esses maravilhosos seres que estão aqui, nós temos muitas pessoas traduzindo aqui hoje. Sabe o Lama Yeshe? Ele é a inspiração para isso. Eu quero dizer, eu conheci o Lama Yeshe e o Lama Zopa na Austrália, quando eu tinha 31 anos ou algo assim. E porque o budismo ele estava em cima da montanha, intocável, por 2000 anos ou algo assim. Então, quando o Lama Zopa Rinpoche ele falou que muitas coisas não mudaram, a estrutura, a língua, todo esse pacote ele não mudou. E é claro que eu não entendi. Eu estava lutando, eu ouvia as palavras, mas eu não conseguia entender qual que era a estrutura disso. Eu estava realmente perdida. Eu sabia que eu tinha encontrado o meu caminho, eu fiquei ali. Mas então o Lama Yeshe ele vinha à noite e eu estava muito aliviada. Eu não podia acreditar. De repente, o budismo começou a se tornar possível. Ele fez eu perceber que era possível. E a essência do budismo, a absoluta essência do budismo, a especialidade do Buda é realmente a mente. Uma vez a sua santidade disse que esses incríveis indianos, há mais de 2.500 anos, eles começaram a investigar a natureza do eu. E nós, arrogantes, as pessoas da Europa e da Austrália, pensamos que era Freud há 100 anos atrás. Então, é um pouco chocante ouvir isso. E depois que eu ouvi o Lama Yeshe,
era como algo moderno, era como um entendimento moderno da mente. E isso que era tão maravilhoso sobre o Buda. Quer dizer, ele criou esse sistema maravilhoso, ele aprendeu sobre a mente, ele não inventou essas coisas. E os indianos antes deles já fizeram um trabalho incrível em investigar a mente. E não o cérebro. Isso não é a especialidade do Buda, não é o cérebro. Eles nunca se preocupou com o cérebro. A especialidade do Buda e da Índia antes já era os processos cognitivos em si mesmos, os milhares de pensamentos e emoções. E o que nós sentimos como um total caos, mas essa é a especialidade do budismo. E o Lamiash, ele tinha essa incrível habilidade de cortar através disso e apresentar essa visão. E, ao mesmo tempo, de apresentar de uma forma otimista. É possível ver naturalmente que os primeiros alunos que foram para o Copan, para o monastério de Copan, nos anos 70, eles eram hippies. E eles iam para lá pelas drogas e pela iluminação. Só Deus sabe como que eles uniram essas duas coisas. Mas isso é o que o budismo traz, uma incrível claridade. Eles poderiam ver a mente. E essa autocomiseração neurótica que nós temos no Ocidente. E esse senso de culpa que nos sobrecarrega. E o Lamash e o Lama Zopa, eles estavam dando esse maravilhoso insight, no qual nós percebíamos, nós tínhamos a habilidade de ver a nossa mente e de transformá-la. Então, o Lama Yeshe, ele falava, nós podemos moldar a nossa mente em qualquer forma que nós queremos. Isso é um tipo de revelação para nós, porque nós somos naturalmente nascidos no mundo moderno, e a visão que prevalece é a da neurociência. Não é um tipo de crítica a isso, é apenas uma visão particular do mundo. E eu lembro do século passado, no século XX, alguém disse que a maior descoberta do século XX é essa neuroplasticidade, e porque isso, e a sua santidade Dalai Lama e todas as pessoas que são materialistas, eles começaram a se unir na base de ouvir essas maravilhosas ideias indianas, e começaram a perceber que ao invés de fazer testes no cérebro, nós não deveríamos começar por aí, porque a maneira como o Buda fez, ele começou pela mente, porque a mente é uma coisa totalmente flexível e nós podemos transformá-la, nós podemos moldá-la em qualquer forma que nós gostaríamos. Então, qual forma nós iríamos moldá-la? Isso é fascinante. O budismo realmente é uma apresentação de uma ética estável, mas também é uma apresentação da mente, não há dúvidas acerca disso. O budismo é maravilhoso, é uma apresentação filosófica maravilhosa da natureza do universo, mas tudo isso vem junto. E a visão fundamental do budismo é que essa visão, de onde vem? Não vem de algo mais alto. O budismo não tem Deus, nós não precisamos de Deus, nós criamos a nós mesmos. Nós temos a nossa própria experiência direta. E a felicidade e o sofrimento, a fonte dessa não está no mundo exterior. A fonte disso está dentro de nós. E por começar a nossa prática, o primeiro nível é aprender a se tornar uma pessoa ética e estável. E na base disso, nós nos tornamos familiares com o trabalho dos nossos pensamentos e emoções. Pense nessa habilidade maravilhosa chamada concentração, que os indianos já tinham criado antes do Buda. E nós aprendemos, então, a desempacotar e revelar a nossa mente. E nós podemos ser uma pessoa feliz e sábia. E essas são, em palavras simples, esse, na verdade, é o fundamento do Dharma, do budismo, do Dharma do Buda. Nós falamos sobre... Isso é o que está realmente estruturando todo o caminho. Isso pode até parecer que é algo tão aleatório como ficção científica. Mas a verdade não é isso. Isso realmente tem muita lógica. Por exemplo, a etimologia da palavra Sangye, que é Buda em tibetano. Isso implica a erradicação da nossa própria mente, a erradicação de toda a neurose dos nossas emoções e nossos pensamentos. Todo do apego, raiva. Nós começamos a ficarmos íntimos com isso. E dentro da visão moderna, nós vemos que isso está na essência do nosso ser. Isso é uma descoberta radical do Buda.
Isso é realmente algo chocante de ouvir. E então, a asa da sabedoria. Você se torna familiar com a sua mente, e isso revela o conteúdo da sua mente. E, basicamente, o Buda, ele é um terapista cognitivo. Ele está fazendo nós mudarmos os nossos pensamentos e a maneira como nós formamos as nossas emoções. E, eventualmente, a longo termo, você erradica esses padrões negativos. E por que é possível fazer isso? O que indica essa primeira sílaba Bud, nós erradicamos isso. E porque isso parece algo tão querido para nós, parece que nós estamos tirando uma parte do nosso corpo. Mas a questão é que essas emoções e pensamentos não têm uma base fundamental na realidade, mas essa é uma outra discussão. E nós precisamos descobrir isso. E esses são os estados mentais que nos causam tanto sofrimento. E é isso que causa baixa autoestima, raiva. E o Buda apresenta como que isso é inválido, como que tudo isso não tem base, como que essas coisas que causam tanta dor não têm base. Quero dizer, olha o mundo. Você não mata e mente e estupra porque você ama as pessoas, é porque você tem medo, tem raiva e neurose. Olhe só para o mundo. Mas não apenas nós podemos tirar todo o lixo da mente, nós podemos nos livrar do sofrimento e das suas causas, nós também podemos desenvolver a segunda asa, que é a compaixão. Isso diz respeito a ajudar as pessoas, isso é a asa do Bodhisattva. Porque isso é a perfeição, toda a bondade, sabedoria, compaixão, perdão. Para o Buda, tudo isso é a essência da felicidade. Isso é o que nos define, isso é a fonte da nossa felicidade e também a fonte de fazer as outras pessoas felizes. E o Buda, ele tira todo o lixo, deixa apenas aquilo que é bom. Isso é o que implica o trabalho. Então, a partir do dia 1, na sua mente, o corpo e fala, então você pode controlar a sua mente e começar a mudar a sua mente. E começar a desenvolver esse potencial. Então, nunca podemos esquecer que a nossa própria felicidade, ela vem disso. A asa da sabedoria é a respeito de desenvolver a nossa própria felicidade. E compaixão, amor e sabedoria, isso vem com alegria, isso é um choque para a gente. E o Lama, ele sempre enfatizou isso, que felicidade e alegria, ela vem com esse trabalho por si mesma, isso é como um bônus. A pessoa é bondosa e sábia, ela é corajosa, autoconfidente e alegre. Isso é tudo que nós queremos. A ideia no budismo do que é felicidade é o que você recebe quando você consegue desenvolver tudo isso. Então você se torna feliz. Então, porque você tem sabedoria, você pode beneficiar e levar felicidade aos outros. Isso realmente é a essência. Essa é a essência da nossa mente. Esse é o potencial do budismo. E eu acredito que nós não falamos em neurociência, nós falamos sobre quanto potencial tem no cérebro, mas nós falamos em termos de habilidade, não em termos de felicidade na neurociência. E essas são as falhas na visão moderna de como adquirir felicidade, de como alcançar felicidade. São diversas visões a respeito, mas a do Buda é muito clara. Nós, às vezes, estamos enrolados nas emoções negativas, em raiva, inveja. Mas tirar tudo isso da nossa mente é a maneira com a qual nós nos tornamos felizes. E isso é uma revelação. Isso é o que o Lama, desde o começo, ele dizia, a mente é tão poderosa, nós temos tanto na nossa mente. E isso é muito interessante quando nós estudamos a mente no budismo. Você aprende que, por exemplo, a única coisa que nós pensamos, ou vemos, ou sentimos, tudo se desfaz, tudo fica na nossa mente. E nós, na verdade, nós não estamos falando agora de cérebro, porque os cientistas dizem que a mente é o cérebro, mas isso não é. Nós levamos a nossa mente conosco de vidas passadas, e isso tem muito poder. Nós temos tantas coisas na nossa mente, mas conforme nós progredimos, conforme nós perdemos esse lixo e perdemos a fixação a um eu,
podemos desenvolver muito mais o nosso poder e a nossa habilidade de ser feliz e de ajudarmos os outros. Isso é a respeito de parar de sofrer e de ajudar os outros a fazer o mesmo. E é claro que isso é o que todos nós queremos. Então, o ponto-chave aqui é que a ponto-chave, o que nós precisamos fazer, a aplicação desse trabalho de aprender a sofrer menos e ser mais feliz, é que nós precisamos entender que a apresentação do Buda, do conteúdo da mente, e de uma forma, isso é enganosamente simples. Nós acordamos de manhã, até o segundo que nós vamos dormir, a nossa mente está sobrecarregada, nós estamos sempre ocupados, lavando a louça, cuidando do carro, cuidando das crianças, e nós estamos assim como um pano de fundo. Os pensamentos, eles vêm para a superfície e eles se tornam emocionais, e aí, então, nós conseguimos começar a notar, mas aí já é algo muito doloroso. Então, o que nós precisamos aprender é que nós precisamos identificar, se nós tiramos da mente todo esse lixo e trazemos a bondade, o que é bom, nós precisamos aprender a distinguir entre o que é lixo e o que é bom. Isso, falando de forma muito simples, esse é o trabalho de um budista, ser o próprio terapeuta, aprender a navegar naquilo que está passando pela nossa mente. Um dos obstáculos em fazer isso, como eu disse antes, é porque nós estamos tão preocupados com o mundo externo. Quero dizer, é aí que a nossa vida está. Claro que a nossa vida está no exterior, a casa, a cozinha, as pessoas, o carro. Nós estamos totalmente preocupados com isso. Então, esses são os objetos dos nossos sentidos, e é ali que nós vivemos a nossa vida, e nós não prestamos atenção no que está acontecendo aqui dentro. Até que isso venha para a superfície de uma forma como emoções muito dolorosas e negativas, e então é muito difícil de lidar com isso. Então, um dos trabalhos-chave é saber como nomear isso, como nomear o que está passando pela nossa mente. E o Buda faz de uma forma enganosamente simples. Ele fala dessa neurótica que é baseado em medo, estados limitados da mente, que são a fonte de dor. Você pode nomear raiva, medo, inveja. E do outro lado nós temos bondade, generosidade. Isso parece, o que parece mais ocupado são as emoções negativas, neuróticas. Elas parecem chegar sem nós convidarmos elas, e elas que lideram tudo. Eu nunca encontrei uma pessoa que falou, oh, Robina, por favor, eu não consigo parar de pensar bons pensamentos. Isso é meio irônico, não é? Porque parece que enquanto nós queremos que os pensamentos bons podem liderar tudo, nós não realizamos que, na verdade, sim, nós podemos proativamente ter pensamentos bons. Então, quando os pensamentos ruins vêm, nós apenas pensamos, eu sou uma pessoa ruim, os meus pensamentos são tão negativos, então nós ficamos passivos diante disso. E nós pensamos que isso nos define. Nós precisamos aprender a identificar essas coisas negativas, porque nós temos pensamentos positivos, mas nós misturamos ambos. Não há uma maneira de categorizar o conteúdo da nossa mente da mesma forma que o Buda faz. É quase muito simplista demais e também parece um pouco moralista. Estados de mente negativos, estados de mente positivos. Eu acredito que na psicologia moderna nós ficamos tensos de falar dessa forma, porque isso parece julgamento. O Buda diz, nós precisamos fazer isso por compaixão por nós mesmos, porque os estados negativos, eles causam muita dor. Então, nós precisamos estabelecer quais são os pensamentos que são neuróticos, negativos, baseados no ego, as emoções que são completamente destrutivas e também as que são boas, positivas. Nós misturamos ambas. Então, olha a sua relação com seu filho ou com seu novo namorado ou namorada. De um lado, você tem apego, que para o Buda é a principal fonte de dor na nossa vida diária. Essa é toda uma discussão a respeito disso. Esse é um profundo estado de mente para o Buda. Mas nós usamos isso na nossa cultura moderna quase como um equivalente para amor, mas no budismo, na psicologia budista, isso é realmente muito distinto. Isso é uma desinsatisfação, é uma forma emocional, é manipulação, controle. Todas essas características vêm desse estado primordial, estado da mente chamado apego.
E nós dizemos, eu amo meu namorado, mas o amor está no lado positivo e apego está no lado negativo. Não, isso não é moralista. O amor, ele é altruísta. O amor, ele é conectado aos outros. O amor, ele é um estado de mente válido. Ele olha a outra pessoa, ele se delicia, se alegra com o bem-estar do outro. Isso é amor. Mas quando isso vem tudo junto com um grande apego, esse é um grande problema. Mas o nosso trabalho é ver a diferença entre esses dois. Eles são totalmente diferentes. Como nós dizemos na Inglaterra e na Austrália, é como, de um lado, eles parecem similar, mas do outro, não. Quando eu nasci, os ingleses vieram para a Austrália, todas as pessoas do norte da Inglaterra vieram para a Austrália. Então, quando os italianos chegaram, antes o café era horrível. Quando os italianos chegaram, o único tipo de queijo que nós tivemos eram queijos horríveis. Quando os britânicos, quando os britânicos permitiram outras pessoas vieram para a Austrália, então nós tivemos bons queijos. Então, o amor e compaixão é como se fossem dois queijos, um ruim e um bom. O amor e apego. E esse é o maior trabalho. O nosso trabalho é distinguir entre os dois. Se você não aprender a teoria, você não pode dividir. Por exemplo, se você é um jardineiro, você tem que distinguir entre ervas daninhas e flores ou ervas. Se eu não tenho como distinguir entre uma erva daninha e uma boa erva, você não pode ser um jardineiro. E aqui, esse é o trabalho, da mesma forma. Nós precisamos aprender de forma muito clara as qualidades do apego e quais são as características do apego e as características do amor e, devagar, conseguir distinguir ambas. Por exemplo, baixa autoestima, que é muito difícil admitir na nossa cultura, e também arrogância, são duas delusões. Mas quando nós pensamos em ser arrogante, nós pensamos, eu não sou arrogante, eu tenho baixa autoestima. Mas na análise do Buda, as duas são delusões neuróticas. E uma das funções chave de todas as delusões, elas distorcem, elas exageram. Então, a arrogância, ela exagera qualidades e exagera a sua autoimportância. A falta de autoestima, ela exagera os seus defeitos, a sua falta de importância. E o que acontece é que nós confundimos falta de autoestima com humildade, mas humildade é uma virtude. Humildade, ela vem de um bom estado de mente. Uma pessoa humilde, ela não tem uma baixa autoestima. Uma pessoa com humildade, ela tem muita autoconfiança. Mas nós confundimos também essa autoconfiança com arrogância. Essa neurose, distinguir a neurose é uma boa indicação se essas neuroses estão presentes na nossa mente. Uma indicação é que nós exageramos. O apego, ele exagera o que você sente. A importância do seu namorado. A arrogância, ela exagera a sua importância, a falta de autoestima exagera a sua falta de importância. Então, isso é uma excelente guia para olhar para essas emoções todas e identificá-las. Então, nós conseguimos perceber por que nós sofremos e por que nós fazemos essa bagunça com a nossa vida. Porque os estados felizes de mente, os estados ruins, eles são extremamente perturbadores. Pense na última vez que você estava deprimido, triste, você estava realmente muito perturbado. E isso é algo que uma outra função que demora muito tempo para perceber é que eles não são uma avaliação correta da realidade. Quando você vê o seu namorado através das lentes do apego, ele parece que ele é realmente melhor do que ele é. Você dá muito mais poder para ele, você fica cego, você não vê a pessoa real. É a mesma coisa com um bolo de chocolate. O seu apego, ele exagera em quão gostoso pode ser esse bolo e o quanto ele pode te fazer feliz. Agora, se você olha o seu namorado através das lentes do amor, nós não temos essas coisas exageradas, mas não temos um ou outro. Infelizmente, ambos estão misturados. Mas o amor, ele é em direção a ele. E quer que essa pessoa seja feliz. Ele é necessariamente mais altruísta e ele não é perturbador. E esse é um trabalho muito duro. Esse é
de como aprender a diferença entre uma erva daninha e uma boa erva na sua própria mente. E você precisa ter paciência para isso. Paciência e humildade com nós mesmos. E isso era o que o Lamiache sempre estava nos encorajando. Ele dizia sempre que é possível. E esse é o tipo de coragem que nós precisamos. Nós precisamos ser entusiastas a respeito disso. E nós devemos ter uma visão de longo prazo. Mas a tragédia, a ironia do ego é que nós identificamos com ele. Nós nos identificamos com tudo isso. Eu não sou bom, eu não posso fazer isso, eu não sou uma pessoa boa. Essa é uma característica da neurose. Nós não podemos acreditar nisso. Então, isso é um trabalho duro que demanda muita paciência e demanda muito autorrespeito. E quanto mais você faz um trabalho em si mesmo, então você é capaz de fazer o trabalho com outras pessoas também, ajudar outras pessoas, porque sempre é o mesmo tipo de trabalho. Então, eu acredito que agora já seja bom poder ter perguntas agora. Mesmo que eu estou conscientemente falando devagar, eu sei que ainda é muito rápido, então... Então, isso é mais do que o suficiente para falar sobre o caminho todo budista. Agora, por favor, me deem algumas perguntas. Qualquer tipo de pergunta. Qualquer coisa, eu não me importo. Okay, Victoria has a question. Can I ask you, Venerable, about climate change? When you look at climate change, you look at the news, you see everything and how fearful everybody is. Mudança climática. Quando você vê essa mudança climática, como você... Esse é apenas um exemplo, certo? Essa é uma das coisas que está acontecendo no mundo agora. Então, como nós lidamos com o sofrimento no mundo? Essa é uma questão importante, Victoria. E essa é a asa da compaixão. Isso é algo muito grande e importante. Isso é olhar ao seu redor e falar, oh meu Deus, isso é sofrimento, veja a mudança climática, veja a pobreza, veja todas essas coisas, olhe o mundo. E isso desde os tempos sem começo, o mundo é sofrimento, mas o ponto é que a asa da compaixão ela é mais avançada. É como usar a analogia. Você olha para o mundo e todo mundo está saudável. Não está saudável, eles estão obesos, doentes, mas se você não tivesse a asa da sabedoria, de saber, por exemplo, sobre nutrição, se você não estudasse nutrição, se você não conhecer o seu corpo e como o seu corpo funciona, você não tem base para ajudar nenhum único ser humano. Então, como sua santidade disse, compaixão não é o suficiente, você precisa de sabedoria. E esse é o ponto mais poderoso. Então, o que nós compreendemos é que, antes de tudo, toda uma discussão a respeito de karma, mas nós não temos tempo para falar sobre isso hoje. Mas o Buda ele tem uma visão muito clara do porquê as coisas estão acontecendo. E essa é parte da asa da sabedoria. Mas nós nem nos preocupamos a respeito de karma agora. O ponto é, com essas coisas acontecendo exteriormente, como mudança climática, pobreza, e a nossa compaixão se abre, vendo esse sofrimento, vendo o sofrimento do mundo, e o que acontece é que isso é compaixão. E assim que você alcança fora de você mesmo, fora de si mesmo, isso é empatia, é compaixão, é maravilhoso. Mas por que isso nos carrega? Por que isso nos perturba? Esse é um ponto claro, não é por compaixão. É porque você não fez trabalho suficiente na sua mente. Então, isso se mistura com apego. Nós precisamos compreender apego. Apego é essa emoção poderosa, essa fome emocional, é muito neurótica, muito instável. É como uma criança pequena dentro de nós que apenas quer as coisas boas. O apego é um junkie que quer todas as coisas boas. Então, a cada segundo na minha vida, o apego ele quer uma coisa boa, o bom cheiro, o bom namorado, o bom tempo. Essa criança que apenas quer as coisas boas. Então, é claro que a mudança climática, racismo, pobreza não são coisas boas. Então, a compaixão, ela tem empatia a respeito dessas coisas, mas a parte do apego, ela polui a sua compaixão e você tem um ataque de pânico porque você não consegue enfrentar isso. Então, você trabalha com a sua mente, você diminui o seu apego e isso quer dizer que você também vai diminuir a sua aversão, a sua raiva, porque a raiva é a resposta quando o apego não consegue o que ele quer. Mas se você quer um copo de chá, alguém te dá um copo de chá, mas aí não é
o sabor que você queria, então você fica nervoso. E você olha a mudança climática, você quer que o mundo seja maravilhoso. A sua compaixão alcança isso e vê sofrimento, mas a sua compaixão tem um ataque de pânico. Mas isso não é o que você quer, então você tem aversão. Então é o apego e a aversão que nos faz sofrer, não é a compaixão. E isso é o nível do Bodhisattva. Quando os seres, eles realmente trabalham na mente deles e eles diminuem essa aversão, esse apego, então tudo isso muda. Eles entendem o sofrimento do mundo, mas isso não os arrasta. Esse é a força da compaixão. Então, a compaixão em si mesma, mas a compaixão em si mesma não é suficiente. É preciso sabedoria. E no budismo, você precisa trabalhar na sua mente para diminuir o seu apego, a sua raiva. E quando você se livra disso, mais coragem, mais compaixão e mais habilidades de não desistir, de fazer o mundo se tornar um mundo melhor, isso surge. Porque o apego, ele é uma fantasia de expectativa que tudo sempre vai estar bem. E então você fica com raiva. Isso é um ponto muito importante para entender, porque isso não é a maneira como nós entendemos tudo na nossa cultura, mas isso é realmente muito poderoso. Muito obrigada, Robina. From Alessandra, she asks, in Buddhist ethics, how is self-esteem cultivated when so many failures have been experienced? Thank you, Ravina. That's a good question. Perfect question. How do we get self-confidence when we've done naughty things? I mean, we're human beings. It's Nós somos seres humanos. Por definição, isso significa que nós temos apego. Nós fazemos coisas ruins, nós podemos mentir ou trair o namorado em qualquer nível. Mas o ponto-chave é que isso não nos define, isso são ações. Eles são parte do que nós somos. Mas a ironia do ego é que nós pegamos essas ações ruins e então nos definimos totalmente quem eu sou, quem nós somos com isso. Nós usamos apenas isso. E isso é exatamente o que nós fazemos com as outras pessoas. Nós podemos ser esse namorado que ele é tão bondoso com você por 22 anos, e então ele te trai. E você pega todo esse namorado e baseia nessa uma ação. É isso que as delusões fazem, elas exageram. Então, nós temos essa prática maravilhosa que se chama purificação. Primeiro, você reconhece o que você fez de ruim, você reconhece, eu chutei o cachorro, eu traí o meu namorado, você não tem culpa, você não sente culpa. A culpa diz, eu fiz isso, eu sou uma pessoa ruim. Não é isso é exagerar. Isso é o que raiva é. Ele disse, ele fez isso, ele fez aquilo e ele é uma pessoa ruim. Isso é exagerar. Isso. Não critique o pecador, critique o pecado. Essa é uma boa citação, uma boa maneira de colocar as coisas. Você reconhece, eu fiz isso, mas isso não define você mesmo. Você sabe que isso não é permanente, então você se arrepende. E por quê? Porque eu estou cansado desse sofrimento. Então, esse arrependimento é como compaixão por si mesmo. Então, você pergunta, para quem que eu posso me virar agora? Quem é como o seu médico? O Buda é como um médico que nós usamos para curar a nós mesmos. Então, nós temos compaixão por aqueles que nós prejudicamos e nós tomamos decisões para mudar. Esse é o processo, porque nós não somos definidos pelas ações negativas. Elas são parte de quem nós somos. E é por isso que você sofre. Olhe para o mundo. Olha para os psicopatas, os terroristas, os assassinos. Essa é uma tragédia. Eles estão causando sofrimento a si mesmos. Mas assim é o ponto fundamental do Buda, que o Lama Yeshe sempre enfatiza, que essa negatividade é pesada, mas ela ainda não nos define. Ela sempre pode ser eventualmente eliminada, purificada. E isso é algo que não é muito lógico inicialmente para a gente, mas tem uma lógica. É isso que nos dá humildade e paciência, e autoconfiança, e compaixão por nós mesmos, e também compaixão para os outros. É um ponto muito importante. O que mais temos aqui, Martin? Isso comum. E o Lama Yeshe falou, todos nós estamos querendo amor. O coração é uma coisa humana.
E nós temos esse coração e nós queremos que ele se abra. E isso é o significado da devoção. Como o Bokar Rinpoche diz, que é melhor você escolher cuidadosamente seu guru, porque você vai acabar gostando dele. Então, escolha o guru de forma cautelosa, porque você vai acabar gostando muito dele. E nós precisamos abrir os nossos corações. O que mais, Martin? De Mabel, você pode explicar o que esses pensamentos são? Porque nós estamos tão preocupados com o nosso corpo, esse é o primeiro. O Lama Yeshe disse, nós fazemos o corpo o chefe. Isso não é para ser rude com a neurociência, mas nós focamos no cérebro, nós funcionamos nessa função física. Nós sabemos que nós temos pensamentos e emoções, mas nós apontamos para o cérebro quando nós temos esses pensamentos e emoções. Mas a visão budista é a respeito da mente. Os indianos antes do Buda, nós tínhamos essa habilidade que chama concentração unifocada, shamatha, vipassana, que hoje é chamado de atenção plena ou mindfulness. Os indianos, eles criaram isso. E te fazia completamente parar o pensamento de uma forma conceitual. E no mundo moderno, nós não fazemos nada mais que isso. Mas o ponto é que isso está coberto nas partes mais sutis da nossa consciência. E isso é tão sutil que nós ainda nem ouvimos falar disso na neurociência. E não pense que isso é um tipo de fantasia. Até mesmo se você está realmente quieto, quando as suas emoções estão um pouco calmas, você ainda pode ouvir os pensamentos falando sem parar. Então, eles são muito poderosos. E enquanto você desenvolve essa concentração, você não se concentra mais nesse pensamento, mas você ouve eles num nível mais sutil. E até mesmo num nível um pouco mais controlado, você começa a se tornar um pouco mais consciente dessas histórias que formam a emoção, dessas emoções que formam, como, por exemplo, a culpa. E a tragédia é que, nesse momento, quando elas surgem, é o único momento que nós prestamos atenção. Você, por exemplo, usa seu carro e você nunca ouve falar de um mecânico, até que um dia, 100 km por hora, e de repente você vê que o volante está caindo, então você começa a ver que tem um problema, só naquele momento. E nós não notamos um problema na nossa mente até que também as rodas estão caindo para fora. E por isso que nós temos tanto sofrimento. Nós podemos começar, então, um pouco a usar essa habilidade budista, e começando o nosso dia prestando atenção, não apenas na louça, no tráfego, mas também notar todos os dias mais e mais, ao mesmo tempo, qual que é o nome do que está acontecendo nos seus pensamentos, por baixo das emoções. Porque ali onde os pensamentos estão mais quietos, é ali que você consegue ver as histórias conceituais da raiva. Onde está frustrada, chateada, irritada. Se você puder ouvir os pensamentos, estão dizendo, o que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que esse farol está vermelho? Por que meu marido fez isso? Mas nós ainda não chamamos isso de raiva. É somente quando você está gritando que você chama de raiva. Mas isso não veio de lugar do nada. Isso está começando profundamente nesses pensamentos. E essa habilidade que nós precisamos aprender, esse reconhecimento. É por isso que nós precisamos ter o tempo em silêncio com nós mesmos. Nós precisamos disso, 5 minutos de prática de manhã, mais um pouco à tarde, mais à noite. E o benefício é que você começa a ouvir todos os pensamentos na sua mente. E você não deveria querer que todos eles vão embora, se livrar deles. Nós precisamos nos familiarizar com eles, porque eles são a fonte das emoções. E é aí que a prática real começa. É claro que a mente ela vai a níveis muito mais profundos disso, mas isso está tudo na literatura budista. E o que mais, Martin? Aqui uma questão de Antonella. Como direcionar a mente para o bem quando há sofrimento e dor crônica? Isso é realmente muito difícil, minha querida.
Isso é um dos obstáculos à mente, que nós nos referimos como algo interno, e aí tudo que está no corpo nós nos referimos como externo. É muito estranho chamar a dor física como dor externa, como se o corpo não fosse a mente. Mas o corpo não é a mente. E todos os meus amigos na prisão pensam, como que eu posso aprender a ser feliz se eu estou na prisão sendo acusado injustamente? Isso é uma questão. Quando eu posso aprender com a minha mente quando o meu corpo está em dor? Isso é tremendamente difícil, porque a nossa mente e o corpo, eles estão intimamente conectados. Mas isso é interessante também, porque eu sei que na psicologia moderna, muitos terapeutas que estão trabalhando especificamente em como lidar com dor é a respeito de mudar a forma como nós interpretamos isso. E o que o Buda está dizendo é que, por exemplo, quando você sente uma dor, quando você machuca o seu joelho, por exemplo, imediatamente você fica nervoso, com raiva, frustrado. Por que isso aconteceu? Nós assumimos que, na verdade, é normal. Se você sente dor, você fica com raiva. Mas não, o corpo não é a mente não é um corpo. Nós podemos pensar nisso. Quando você está, por exemplo, na academia, ou quando você está estudando artes marciais, treinando marciais, e você machuca algo e o professor dá um grito que é apenas o corpo, você vai estar eu estava exausto após as minhas aulas de artes marciais, porque o meu corpo estava completamente doendo dos pés à cabeça, mas a minha mente estava feliz. E você vai para a academia e você começa a suar e você vai se forçando porque você sabe que tem vantagens ali. Então, apesar da dor física, você continua. Mas então com drogas, com dores que nem mesmo drogas conseguem tirar, isso realmente eu nem imagino como que é. Mas o ponto é que perceber que onde a raiva está ali, quando a raiva está ali, o sofrimento é muito, muito pior. Isso é um ponto muito poderoso. Fazer uma distinção entre o seu corpo e a sua mente. E a sua mente é a maneira como você interpreta a prisão, a maneira como você interpreta o corpo, a maneira como você interpreta a dor. Isso é realmente uma revelação. Isso é o que as pessoas que lidam com dor aprendem. A maneira como você interpreta essa dor. Isso é algo muito poderoso. Mas claro que não é fácil, mas esse é o ponto e é possível. Então, aqui está uma questão da Dinara. Ela diz, muito obrigada, venerável Robina. Quais são as causas da depressão de uma perspectiva budista? Claro, karma é tudo. Na visão budista, a visão materialista, você se iniciou no momento da concepção. Então, quando nós olhamos para a pessoa, nós olhamos o DNA, os genes, a mãe, o pai, a avó, o avô, nós vimos tudo isso. É assim que nós traçamos as causas físicas apenas. E o Buda olha para o passado também, mas claro, com uma diferença radical. Ele diz, a nossa mente, que não é o corpo, é que tem o seu próprio passado. Você pode traçar o seu corpo de volta para o seu pai e para sua mãe, mas você não traça a sua mãe de volta para eles. Essa é uma diferença radical. Então, amém, essa continuidade que vai mais e mais para trás. Então, no momento da concepção, quando o útero e o esperma se uniram, a mente já estava ali antes disso. E quanto mais nos compreendemos, algo aparentemente simples, a apresentação do Buda, que eles chamam de 3 venenos, as 3 emoções tóxicas. Então, a raiz dessas 3 é um senso primordial de um eu concreto. Isso é a fixação ao eu. Na base disso, o apego surge. O apego, como eu disse, para o Buda, é a maior fonte do nosso sofrimento. Essa fome emocional, insatisfação, então, carência emocional, então, tentativa de pegar o que o apego quer, de conseguir o que o apego quer. E quando não consegue o que quer, o que é 10.000 vezes por dia, dependendo da sua personalidade, no geral, a aversão irá surgir. A aversão é esse estado da mente que é a resposta quando o apego não consegue obter o que ele quer. E se você é uma pessoa muito volátil, você vai expressar isso como uma
raiva muito forte, com gritos, se você é uma pessoa muito quieta, você vai dizer que você ficou frustrado, irritado. Todos nós falamos essas palavras, mas nós não pensamos que elas são raiva, mas elas são raiva também. Então, quando uma pessoa, ela realmente deixa isso explodir, a cada momento vai se acumulando de frustração, então um dia você mata seu marido, ou você não consegue sair mais da cama, porque você está uma depressão inerte. Isso é algo que vai se acumulando em momentos de aversão. Isso realmente é o que a depressão é. Depressão é uma raiva internalizada e é muito sutil, porque a pessoa que ela está se sentindo quieta não expressa a raiva a todo momento e nós não notamos, porque nós não prestamos atenção. Mas nós não prestamos atenção e nós não lidamos com isso cada vez que isso surge. Então, nós somos capazes de ver a nossa mente relativamente de forma clara, momento a momento. Então, trabalhar com o que surge, nós nem percebemos isso, nós nem prestamos atenção nisso. E essa irritação está lá. Então, acontecem coisas com o marido, os filhos não fazendo o que você quer, isso vai se acumulando. E então, no momento, você colapsa totalmente numa depressão horrível. Isso parece até muito simples, mas é, na verdade, muito profundo. Então, a chave para isso é pegar isso que está na nossa mente e soltar isso, largar isso. Você precisa perdoar a si mesmo, senão você acaba em depressão. No final do dia, você vai estar exausto. Você não vai estar exausto se você está lidando com as coisas que surgem na sua mente, momento em momento, com a melhor das suas habilidades. Então, você vai ficar estável, você não vai sair de controle. E você não vai ficar depressivo. Isso é muito profundo. Porque nós precisamos lidar com a nossa mente momento a momento a momento, todos os momentos, porque tem sempre algo acontecendo, sempre há um comentário ali, sempre há apego e aversão e outras variações disso. Nós precisamos lidar com essas coisas, brigar com essas coisas e diminuir essas coisas, e eventualmente nós vamos nos livrar disso tudo. O que mais, Martin? Então, tem mais uma questão, que é muito longa. Essa pessoa diz que no grupo da família e das pessoas, que só tem compaixão pelas pessoas mais próximas. Isso deixa essa pessoa um pouco triste e irritada com isso. Eu não entendi, Martin. Por favor, diga de novo. Eu acho que se você observa que as pessoas têm uma compaixão limitada, isso é frustrante. Eu quero dizer, compaixão por quem você quer dizer? Por exemplo, as pessoas só têm compaixão por elas mesmas e para as pessoas próximas. Na verdade, isso quer dizer, eles são autocentrados demais. Compaixão por si mesmo é algo muito válido. Mas ser muito autocentrado e sempre miserável e nunca ter empatia por outras pessoas, isso é sofrimento. Essa questão é como você ajuda essas pessoas, como faz a compaixão deles mais incondicional. Isso você está chamando o que eles sentem de compaixão, mas não é isso. Eu sugeria outra coisa. Se eles estão sobrecarregados pelo seu próprio apego. Essa é a definição de uma pessoa egoísta. Nós somos todos seres humanos, não quer dizer que ele é ruim, mas é por isso que nós estamos sofrendo, é por isso que nós estamos miseráveis. E é por isso que nós somos ruins com outras pessoas. Pode ser sempre reclamando, sempre chorando. Isso não é compaixão por si mesmo, isso na verdade é um incrível apego por si mesmo. Isso é autocentramento, egoísmo. E é por isso que eles são ruins com outras pessoas. Então a resposta é: você precisa saber o próprio trabalho, como trabalhar em si mesmo. Você deve reconhecer isso, trabalhar em si mesmo, saber por que você sofre. E então depois você vê por que é que a outra pessoa sofre. É por isso que os outros sofrem. E é por isso que eles... Então você dá conselhos, mas isso às vezes não é o suficiente, mas você tem empatia e você os ama. Mas você não apenas deixa eles fazendo essas coisas, mas você precisa ser sábio.
o ponto de começo você é sua própria mente. É a partir daí que você vai desenvolver essa habilidade de compreender a sua própria dor e a dor deles. E às vezes você precisa apenas amá-los e aceitar a maneira como eles são. Você não pode forçá-los a mudar, mas se eles têm dúvidas, você dá conselhos. Mas é como se fosse sua mãe, seu irmão, que estão assim. Se vocês continuarem dando conselhos e falando coisas, e eles não querem. Então, você apenas continua cuidando dos seus próprios problemas e ame-os por quem eles são. Nós estamos chegando aqui ao final de uma hora. Muito obrigada, Rovina. E mais uma questão, então, por favor, nesses 2 minutos. Uma questão, acho que nós cobrimos todas praticamente. Posso perguntar mais uma questão? Como você... Isso, novamente, é devido ao nosso próprio apego, Victoria. Quando o nosso próprio apego... É a maneira como o nosso próprio apego funciona. O apego mais primordial, o mais difícil de ver, e aquele que todos têm, o mais permeante é aquele apego de ver como uma boa pessoa. Se nós somos uma boa pessoa, Victoria, nós temos compaixão, mas nós estamos apavorados, eu não quero chateá-los, nós não queremos que os outros não gostem de nós. Nós pensamos que isso é bondade, mas então é preciso ter coragem. É preciso ter empatia com as outras pessoas que querem controle, que querem falar o tempo todo, mas você também precisa ter sabedoria. E uma vez que você está clara a respeito disso, você apenas diz, querida, eu estou tão feliz de falar com você, mas eu preciso ir embora agora. Nós vamos falar novamente uma hora. Tchau, querida. Então você diz isso de uma forma bondosa, digamos que você tem uma mãe neurótica que nunca está feliz, está sempre sofrendo demais. E não importa, se você desse seu próprio sangue para o café da manhã, ela ainda ia estar reclamando. Você quer fazer a sua mãe feliz, mas você sabe que você precisa ficar por 2 horas e você deixa ela reclamar. E depois de 2 horas você fala, agora eu preciso ir, mamãe. E a sua mãe diz, você então não me ama, você deixa tudo bem. Você sabe que você fez tudo que você pôde, o seu coração pode doer, mas você fez tudo que você pode. Então, e quando nós falamos sobre a nossa mãe, as famílias, o apego que está em nós temos a expectativa que essas pessoas não vão ficar felizes se eu fizer algo, mas não tem essas expectativas. Se ela ficar triste, não quer dizer que você falhou. Você vai amá-la o quanto você quiser, mas ela não vai aprender por isso a ser feliz. E isso é um amor de forma difícil. Você apenas diz, eu tenho que ir agora, mamãe querida, tchau. E isso vem de sabedoria, de não ter apego. E se ela ficar com raiva de você, se ela ficar brava com você, deixe ela ficar brava. Está tudo bem. É isso. Boa noite e adeus a todos. Eu estou muito feliz por todos vocês. E continuem, como o Lama Liesh sempre diz, nunca desista, sempre tenha confiança nas suas próprias habilidades. Para felicidade, para alegria, para contentamento e para compaixão. É tudo que eu posso dizer. Obrigada, Vitória. Obrigada, Martin. Agora é 6 da manhã em Melbourne. Obrigada a todos. Obrigada aos tradutores. Thank you.